Gostaria de cumprimentar a todos que acessam esse vídeo com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Alexandre. Eu gostaria de tratar de um assunto que tem trazido um certo desconforto no que se diz respeito em ser igreja e o ser templo. Existe uma certa diferença entre igreja de Cristo e templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala sobre o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Notem que a Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quando o apóstolo Paulo ele diz sobre o templo do Espírito Santo, sobre o ser morada, ter esse Espírito que habita em nós, o apóstolo Paulo ele está falando de uma maneira individual. Eu sou o templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Porém, a igreja, a gente já não pode tratar dessa maneira. Eu não posso dizer eu sou a igreja de uma maneira individual, porque na mesma epístola de 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, o apóstolo Paulo também vai fazer menção de um corpo o qual Cristo é o cabeça desse corpo. E a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo ele vai discorrer no texto, e uma coisa interessante é que ele começa a falar sobre os membros desse corpo. Eu gostaria aqui de fazer uma analogia, citar alguns exemplos. Tenho aqui o meu dedo mindinho. Eu não posso afirmar que esse dedo mindinho, ele individualmente, se eu arrancá-lo da minha mão, ele seria o meu corpo. Não. Ele é um membro que junto com outros membros se forma um corpo. E da mesma maneira seria a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo ela é composta por um conjunto de pessoas, não por uma pessoa exclusivamente. Uma única pessoa não tem a possibilidade de se formar uma igreja. Uma igreja que tem uma liderança, uma igreja que tem uma hierarquia a ser respeitada. Então a gente tem que saber diferenciar o ser igreja e o ser templo do Espírito Santo. Porque há muitos que digam: eu vou sair da minha igreja porque eu, sendo igreja, eu posso congregar na minha casa ou em qualquer outro lugar. Mas isso nós não temos apoio bíblico, porque eu exclusivamente não sou igreja. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, segundo a palavra do Senhor, 1 aos Coríntios 3,16, ele habita em mim. Isso não me dá ao direito de interpretar as coisas de forma errônea ou agir nas minhas próprias vontades. O que eu devo fazer? Aprender a diferença entre templo